Olá, seja bem-vindo a mais um programa Assim diz o Senhor. Estamos começando ao vivo aqui. Você é bem-vindo neste momento, 7 de outubro. Que Deus possa estar com você neste momento. Hoje nós vamos ter aqui a presença do Célio Veloso, cantor para a honra e glória de Deus. Vamos também ter a Fabiana Diniz, trazendo saúde emocional para nós, temas importantíssimos para a nossa vida. E também vamos conhecer o testemunho do Isaac Rezende. Vamos, neste momento, pedir a presença de Deus através da oração. Aonde você estiver, como você estiver, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque temos o privilégio de estar contigo neste momento. Pedimos a tua presença aqui em nossa programação, em todos os lares das pessoas que estão nos assistindo neste momento. Que o teu Santo Espírito possa pairar sobre todos. E que tudo que for dito, e que tudo que for falado e for comunicado aqui, seja para a honra e glória do teu santo nome e crescimento espiritual em nossa vida. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos começar mais um Assim diz o Senhor, 7 de outubro, ao vivo para você, com Célio Veloso. Eu convido agora o Célio Veloso, músico, cantor. Célio, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo conosco. Graças a Deus, estou muito bem e quero aproveitar e agradecer a oportunidade, Valdir, de poder estar, através dessa live, compartilhando com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha vida e daquilo que Deus fez e está fazendo também, né? Amém. Célio, é um prazer, o prazer é nosso tê-lo aqui conosco. Célio, Amém. Você está onde neste momento? Nesse momento eu estou em Cabo Frio, né? Rio de Janeiro. Cabo Frio? Aí está frio ou calor? Apesar do nome ser Cabo Frio, mas é muito raro esse tipo de clima aqui, tá? É um calor tremendo. Nós temos aquela inveja santa, porque aqui o frio já está chegando. Então, olha, a inveja santa de estar aí com você, Célio, mas qualquer hora nós vamos aí te visitar. Pode vir, será um prazer. Você não nasceu em um lar adventista, correto? Corretíssimo, não nasci no lar adventista, não. Como você conheceu o cristianismo? Como você conheceu o adventismo? Na verdade, o adventismo chegou a mim num momento até difícil na minha vida, porque eu estava passando por um processo de separação, eu não era cristão, e até que um convite de um irmão da igreja chegou até mim, trazendo um folheto, aquele folheto que tem Jesus sentado no trono e cheio de anjos em volta, um folheto antigo. Isso lá para os anos 90 chegou até o meu coração, e ali o irmão havia me convidado para participar de um curso do Apocalipse. E aí eu me apaixonei por essa palavra que vem do Senhor.
É incrível, Célio, porque nós já tivemos vários e vários testemunhos aqui que a maioria dos pastores que estão aqui conosco contando a sua história de vida, os seus testemunhos, a história de conversão, quando eram jovens, foi justamente através de folhetos. Incrível o poder do folheto. É verdade. Incrível, incrível. E você não foge à luta, né? Como diz aí o hino nacional. Você não foge à luta. A mesma história do folheto. Perfeito. Impressionante. Célio, você escolheu uma música especial para cantar para nós hoje, né? Escolhi sim. A música é de Nadson Portugal, Tem Alguém Orando. Eu gosto muito dessa música porque o que me trouxe para o cristianismo, o que fez brotar mais ainda dentro do meu coração o desejo de servir a Cristo, foi justamente as orações, né? E a minha esposa é uma mulher de oração. E toda vez que eu vou cantar ou pregar ou fazer qualquer coisa que eu tenho que fazer para Deus, eu sempre ligo para ela, se ela estiver perto de mim, eu falo, amor, entra em espírito de oração, porque agora Deus vai falar com esse povo através de mim. Maravilha. Que Deus seja louvado através disso, desse testemunho. E você pode dar uma palhinha aí do vídeo que nós vamos ver daqui a pouco? Você pode dar Claro, uma... posso sim, com o maior prazer. Essa é a letra da música, ao qual eu tenho certeza no meu coração que Deus foi o autor. Assim diz o Senhor: tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Eu agradeço muito a Deus por isso. Célio, com certeza é uma música muito especial, muito linda que você escolheu. Nós vamos vê-la na íntegra logo a seguir. Logo após vamos conhecer também o Isaac Rezende, o testemunho dele, a história dele, e logo em seguida vamos ver a sua música. Mas, Amém. Célio, você tem um testemunho também para contar, porque você sabe que o nosso programa aqui, o Assim Diz o Senhor, é voltado mais para testemunhos, né? Perfeito. E eu acredito que você tem uma história muito interessante para nos contar. Eu tenho sim. Para me falar dessa história, eu tenho que voltar um pouco naquele presente que Deus sempre dá para um casal. Esse presente, para mim, foi a minha filha. O nome dela era Andressa, e aos 18 anos de idade, a minha filha tomou algumas decisões. Ela não era cristã, assim como também Deus. E aí, um belo dia em que eu estava consertando o meu carro na porta da minha casa, aí passou a prima dela e eu perguntei para ela assim, Daiane, onde está meu bichinho, né? Porque eu sempre chamava ela assim, bichinho de Jacó. Pois assim, o senhor não sabe? Eu falei, sim, por quê? O que houve? Olha, ela não veio para casa, porque ela morava com a mãe dela, não morava comigo, né, na época. Eu estava separado, infelizmente. Então, aí veio aquela preocupação, mas no mesmo instante em que eu perguntei, eu senti algo no meu coração diferente, como se Deus estivesse me comunicando algo, me preparando para algo. E ali, meu irmão, no outro dia, eu tive numa quarta-feira eu estive num culto de ação de graça, foi quando alguém me parou na porta da minha ex-sogra, né? Eu vim passando de carro,
e chegou para mim e falou assim, Célio, você sabe o que houve? Eu falei assim, não, o que houve? Acharam o corpo da Andressa. Vendo de um culto de ação de graça, onde eu estava ali pregando para as pessoas, falando do amor de Jesus. E quando, de repente, eu chego em casa, essa foi a notícia que chegou até mim. Naquele momento, minha esposa do meu lado falou assim, filho, o que você vai fazer? E eu fiquei calado, não sabia o que responder. Eu sei que, de onde eu recebi esse recado até a minha casa, parecia quilômetros de distância, mas era apenas 100 metros que eu estava. E aí minha esposa perguntou pela segunda vez. Mas quando ela perguntou na terceira, aí eu falei assim, foi a primeira vez e última, tá? Eu tenho quase 30 anos já de casado. Eu falei para minha esposa assim, cala a boca. Sabe, isso foi horrível para mim, falar para ela. Mas aquele momento foi o que eu consegui encontrar. Mas sabe como é que é a mulher, né? Ela fala 7.800 palavras a mais do que o homem. Isso é científico. E aí, quando chegou na porta de casa, ela perguntou novamente, filho, quer chorar? Chora. Aí eu falei assim, amor, hoje é quarta-feira, somos ministros do Senhor e não há nada que possa fazer. Eu só peço a você que você vá para dentro de casa, toma um banho e eu também, e nós vamos para a casa do Senhor. Porque se tu quer saber o que eu vou fazer, eu vou adorar o Senhor. Não há nada que eu possa fazer nesse momento. Eu fui para a igreja naquela quarta-feira e chegando lá, os irmãos já estavam orando muito pela conversão da minha filha e eu fui e comuniquei a eles e disse, irmãos, não precisam mais orar por minha filha. E eles ficaram sem entender por que eu disse. A palavra de Deus diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O meu coração está enlutado, a minha filha foi encontrada morta, ela foi assassinada. E o pior, meu irmão, que a forma com que ela foi assassinada, porque ela foi sequestrada, levada para um cativeiro, e lá eles abusaram da minha filha, e ela foi cortada em vários pedaços. Ela foi cortada, assim, cabeça, braço, colocaram dentro de um saco de lixo, botaram em pneus e tocaram fogo nas margens da Avenida Brasil. Aquilo me doeu muito. Era a filha que eu amava. E o plano que eu tinha para ela era muito maravilhoso. E aí eu comuniquei isso, a igreja ficou enlutada junto comigo, só que no outro dia, 2 dias depois, quando o corpo saiu do IML, para mim, tristeza foi não poder abrir o caixão por conta da situação como estava. A única forma de identificar ela foi através do umbigo, por causa de um piercing que tinha ali no umbigo. Como eu disse, ela não era uma cristã. Então, ali, a minha vida começou a virar de cabeça para baixo, já não tinha mais paz na minha casa, porque... Nesse momento, Célio, nesse momento você já era cristão. Nesse momento eu já era cristão, e é por essa razão que, confiando no poder de Deus, eu acreditando no que Deus podia fazer, então eu decidi tomar uma decisão naquele momento. Era continuar na minha caminhada ou permitir que essa luta, que essa batalha, que essa angústia, que essa tribulação dominasse meu coração e me fizesse voltar para trás. Mas, ao contrário disso, Walter, eu tomei uma decisão na minha vida. Lá na igreja, eu cantei 3 louvores, e um deles foi Não Me Esqueci de Ti, o hino 499. Eu entendo que esse hino, para mim, é uma promessa de Deus, de que quando Jesus voltar nas nuvens no céu, algo vai acontecer. Até porque, que no dia que ela foi sequestrada, no mesmo dia, ela havia acabado de sair de uma igreja onde o pastor fez um apelo e ela tomou uma decisão com Jesus Cristo. Ela aceitou Jesus no seu coração. Mas, como você sabe, não é tão fácil assim. Eu passei a ser vigiado pelas mesmas pessoas que tiraram a vida dela. Porque na mente deles talvez estivesse passando que eu fosse querer revidar ou fazer alguma coisa. Mas, ao invés disso, eu e minha esposa trancamos a porta do nosso quarto, nos ajoelhamos, nos humilhamos em oração, choramos, clamamos,
e pedimos ao Senhor: Senhor, tu disse na tua palavra que tu prepararias uma mesa na minha presença e eu veria os meus inimigos. E o resultado de tudo isso, irmãos, eu posso dizer para você que Deus, ele fez algo sobrenatural. Sabe, aqueles que tiraram a vida da minha filha, eles não se encontram mais nesse mundo. Deus agiu por justiça. E sabe, irmãos, eu aprendi a confiar plenamente no poder de Deus. Só que um dia, eu estava sentado, e eu um pouco angustiado ainda, falei para o Senhor: Senhor, me dê um motivo para me continuar te adorando. Me dê um motivo para me continuar ganhando almas para ti. Porque a minha vontade dentro do meu coração, naquele momento, Walter, nesse momento de angústia ali, por incrível que pareça, foram muitas coisas que aconteceram. A minha vontade, sabe, era de morrer e de acabar com tudo isso. E aí eu peguei a minha Bíblia, coloquei ela na palma da minha mão, coloquei o dedo no meio e aleatoriamente eu abri assim a Bíblia. E quando eu abri, caiu no livro de Ezequiel, capítulo 37. Caiu no vale de ossos secos. E quando eu comecei a ler, foi me dando uma emoção que eu não conseguia conter, de ver a promessa de Deus ali, quando ele diz: profetiza sobre esses ossos e diga: ossos seco, né? E ali Deus diz que ele vai soprar o espírito dele, o fôlego dele, e os ossos vão começar a ganhar carne, tendão, pele, um grande exército vai se formar. Então eu comecei a entender o que Deus estava dizendo para mim, que naquele dia, no meio daquele exército, eu vou ver a minha filha novamente de pé. Essa é uma esperança. Célio, o seu testemunho é muito forte. Seu testemunho, enquanto você estava contando o seu testemunho, eu estava pensando que muitas vezes eu, ou você que está nos assistindo neste momento, nós passamos por algumas dificuldades em nossa vida e por muito menos do que o que aconteceu com o Célio, nós começamos a culpar a Deus por qualquer motivo que seja. Que esse testemunho sirva para mim, para você que está nos vendo agora, que por pior que seja a situação que nós estamos passando, nós devemos cada vez mais nos apegar mais forte, segurar mais forte na mão de Deus, nos abraçar a Deus, porque só Ele pode nos trazer esta paz que o Célio está nos transmitindo agora neste momento. Célio, seu ministério, você trabalha atualmente na igreja com ministério musical ou você tem algum outro ministério específico? Sim, não sei se dá para você ver aí, com certeza está vendo, eu estou aqui com um colete. Eu sou do Ministério Adventista de Motociclista. Eu sou um capelão desse ministério. E interessante que logo depois de tudo isso ter acontecido com minha filha, eu recebi uma ligação de uma irmã que é capelão do presídio de Bangu, me convidando para ir cantar e adorar o Senhor e pregar dentro do presídio. Naquele momento, Walter, eu poderia dizer: não vou não. Mas ao invés de dizer não, eu disse sim, e muitas almas foram ganhas lá dentro do presídio para a honra e glória do Senhor. Então, além do ministério das prisões, o Ministério Adventista de Motociclista, a nossa obra hoje é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós fazemos isso de moto ou de carro ou a pé. O importante é trazer a alma para Jesus. Amém. Célio, foi um prazer tê-lo aqui. Não vá embora, porque daqui a pouco nós vamos ver você cantar novamente. E que Deus possa te abençoar grandemente. Que Deus possa te trazer paz a cada dia, a você, sua família, e esperança acima de qualquer coisa. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela sua presença. Incrível seu testemunho. Que Deus possa te abençoar mais uma vez, eu digo. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre. E estaremos, daqui a pouco, ouvindo a sua música. Amém. Okay? Um grande abraço. Um grande abraço. Não se esqueça, você que está nos vendo neste momento, que nós temos, no dia 17 de outubro,
o segundo, Assim Diz o Senhor Jovem, apresentado por 3 jovens, e outro jovem por trás das câmeras, que está ali trabalhando na parte técnica, não? Então, se você não viu o primeiro, vá no nosso canal do YouTube, Assim Diz o Senhor, tracinho Patrícia Lisboa. Lá você poderá ver não só o primeiro vídeo do Assim Diz o Senhor Jovem, mas todos esses vídeos que nós fazemos ao longo de alguns meses já, né? Então, temos ali ótimos, excelentes testemunhos para você, temos dicas de saúde, tudo que você precisa está ali, ok? Não se esqueça, Assim Diz o Senhor, tracinho Patrícia Lisboa, ali é o nosso canal do YouTube. Você é convidado a entrar, fazer a sua inscrição e estar conosco ali. Neste momento, nós vamos passar um vídeo, não se esquecendo que no dia 17 de outubro, às 14 horas do Brasil e às 19 horas da Suíça, vai estar acontecendo o Assim Diz o Senhor Jovem ao vivo também. Vou pedir para o Jefferson colocar o vídeo do Assim Diz o Senhor Jovem para nós neste momento. A beleza do jovem está na sua força. Jovens, vocês são fortes e têm vencido o mal. Os que confiam em Deus serão fortes, voarão com asas como as águias. Assim diz o Senhor Jovem. Apresentação: Vinícius Clajos, Nadson Barbosa e Arthur Marco. Muito bem, você é nosso convidado especial. Fabiana Diniz, eu te chamo neste momento para termos aquela conversa emocional. Fabiana Diniz é a nossa coach de inteligência emocional. Na semana passada, nós tivemos o primeiro tema, que foi a respeito de suicídio, mas na semana retrasada, nós tivemos o testemunho incrível da Fabiana também. Se você está vendo pela primeira vez o Assim Diz o Senhor, vá há 2 semanas atrás, ali no canal do YouTube, busque e reveja o testemunho da Fabiana. Fabiana, como você está? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. É um prazer tê-la aqui conosco novamente. Prazer meu. Tá me Fabiana, ouvindo direitinho? Hoje nós vamos falar a respeito de gerenciar emoções. Mas eu te pergunto, emoções são controláveis? Como que nós podemos gerenciar nossas emoções? Então, normalmente a gente tem ouvido muito controle emocional, né? Sim. E acabou ficando muito comum falar em controle emocional, mas, na verdade, não existe um controle. Emoção é algo que a gente não controla. Eu costumo dizer que aquilo que Deus faz é muito bom, e foi Ele o criador das emoções, né? Então, a emoção, se a gente pudesse explicar de uma maneira mais simples, ela ocorre de maneira corporal, ela interfere na nossa fisiologia, né? Se a gente tem medo, a mão fica suada, o coração bate mais forte. Se a gente tem raiva, o olho fica arregalado, a voz fica mais forte, a adrenalina está alta. Então, são estados fisiológicos que acontecem no nosso corpo. Agora, o que nós podemos gerenciar, administrar e controlar são os nossos sentimentos, que são gerados através das nossas emoções, né? A emoção vem, e aí, através da emoção, aí, conscientemente, com a minha cognição, com a minha mente, eu tomo a resolução de permanecer naquela emoção ou de usar recursos que todos nós possuímos, né, para que eu administre aquele momento, né? E diga-se de passagem, foi muito impactante agora esse momento com o Célio, de ele contar essa história, e você vê que o emocional ele tem muito a ver com o espiritual. Ele teve um gerenciamento emocional e espiritual para lidar com um fato tão duro, tão cruel, que muitas pessoas não dariam conta, né? De passar. Então, que fique claro que as
emoções elas existem, sempre vão existir, e não temos como controlá-las, mas que sim, nós temos a decisão em administrar os sentimentos. E o sentimento, sim, é uma decisão que você toma, né? Em alguns momentos também, até na fala do Célio, ele fala isso, eu tomei a decisão. Você pode ver, sim. Quando a pessoa ela toma uma decisão, é algo que surgiu dela, ela quer administrar aquele momento. E você quer ver outra coisa também? A resiliência. A resiliência é uma propriedade física, né, que ocorre, não importa se houver o aquecimento, mas não altera não altera a embalagem, digamos assim, né? Então, hoje ficou muito comum a gente falar, fulano de tal, resiliente, porque ele suporta as coisas que acontecem, mas ele não se altera emocionalmente, né? Ele consegue suportar. E que bom que as emoções existem. Por exemplo, vou dar até um exemplo muito simples. Eu agora, essa semana, desde segunda-feira, eu estou com um problema de dente. Então, o meu rosto está super inchado, um tanto deformado, e tudo bem, porque assim eu dou mais valor ao meu estado normal. Eu não tinha ideia quão sensível a minha boca podia ficar, né, com o calor. E é um momento que o meu corpo dá esse espaço para essa expansão, mas conforme ele vai se equilibrando e se curando, né, eu estou tomando anti-inflamatório, ele vai voltar para o estado dele normal. Então, assim, a gente deveria ser também emocionalmente. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai passar por situações tão desafiadoras, mais ou menos como o Célio passou. A gente vai passar por dores de perder pessoas, por dores de diversas dores, divórcio, traumas, e é o nosso emocional que vai dirigir a gente para a gente poder administrar essa situação, porque as coisas vão continuar acontecendo. E se nós não tivermos esse gerenciamento, ela pode sim nos levar até a doenças, patologias. Na semana passada a gente falou sobre suicídio. O suicídio não é algo que acontece, hoje eu estou bem, amanhã eu penso em me matar. É uma série de eventos que a gente pode dizer. E claro que eu estou tirando aqui o fator não químico. Quando a pessoa tem uma alteração química, a gente não está tratando disso. Mas quando vários episódios de traumas que aconteceram no passado, eles vão se acumulando, não são resolvidos, não são administrados, né, Walter, não são gerenciados, ele pode sim culminar numa história, num final ruim, porque é como se eles fossem se empilhando ali, né? Você não vai conseguindo gerenciar, até que no final você não vê outra saída a não ser a finalizar a vida, né? Então, é importante a gente falar também, porque no meio cristão, às vezes, a gente tem um mito de achar que uma pessoa que está bem, que estuda a lição, faz, né, um ano bíblico, participa de todos os cultos, que é uma pessoa fortalecida na palavra, de que ela não vai ter episódios de tristeza, não vai ter não vai ter depressão, e acontece sim, mesmo a gente sendo fortalecido espiritualmente, a gente pode sim passar por intervenções das nossas emoções, e por isso que a gente precisa realmente ter esse entendimento do universo humano, para que a gente comece a fazer parte disso e não seja vítima, porque quando a gente não administra, a gente se torna vítima, né? Dos diversos sentimentos, né? É interessante o que você falou, e eu estava me lembrando aqui, gerenciar emoções. Muitas vezes, eu me deparo com algumas situações aqui, como eu vivo na Alemanha. Você sabe que os alemães têm um modo especial de falar com você, principalmente quando eles estão sérios, né? Uhum. Então, nós, como latino-americanos ou sul-americanos, temos as nossas emoções à flor da pele, já eles não. Então, nós já levamos para outro lado, dependendo da maneira que eles nos verdade. transmitem alguma coisa, né?
E eu confesso a você que às vezes me dá um pouco de raiva, sabe, Fabiana? E por incrível que Normal. pareça, o meu alemão, quando eu tenho que falar com eles, ele sai melhor quando eu estou com raiva. Aí sai tudo que tem que sair, assim, sabe? Sai certinho. Quando eu vou falar normal com eles, sai meio quebrado, mas quando eu estou com raiva, sai tudo certinho. Mas o que eu quero dizer com isso, Fabiana, é a raiva. É bom sentirmos raiva, esse tipo de emoção? Qual é no que interfere em nossa saúde? É bom, não é bom? Como nós podemos gerenciar isso também? Quais são as dicas E- que você tem para nos passar? Então, eu adorei o seu exemplo aí. Por quê? Às vezes a gente pensa assim também, né? No universo cristão, não. É errado ter raiva, isso não é de Deus, não é coisa boa. Aí, de novo, eu falo: quem criou as emoções? Deus. Então, não tem nada de errado com a raiva. A questão é por quanto tempo você passa e fica na raiva. Porque na própria Bíblia, Walter, a gente tem lá. O que a gente tem lá? Irai-vos, mas o quê? Não pequeis. Se a gente pudesse traduzir isso, seria: você pode até ter raiva, mas não fique na raiva, né? Não deixe, também tem aquele outro versículo, não deixe, como é que é? Não deixe o sol se pôr sobre sua ira, né? Então, você tem aquele momento de raiva, mas não é para você ficar o dia todo e dormir irado, né? Tem o episódio de Jesus, que ele foi lá no templo e ficou revoltado com o comércio que ele viu na casa de Deus, né? E saiu derrubando tudo, né? Foi um acesso de ira. Sim, Jesus teve ira e tinha um propósito em tudo que estava sendo feito ali. Então, Deus ele sabia que nesse mundo a gente ia passar por alguns momentos de ira. E a ira, a raiva, ela realmente muda o nosso estado fisiológico, né? Nossa adrenalina ela fica lá no pico, os nossos batimentos cardíacos aceleram, e tudo isso acontece em frações de segundo. Então, até se a gente a permanência, vamos supor, da raiva seria o estresse. As pessoas hoje estão tendo muitas complicações por causa que estão vivendo num clima estressante. Tem pessoas que são viciadas na raiva. Então, isso é negativo. Agora, você ter, por exemplo, para algumas pessoas, no seu caso, o seu alemão fica melhor quando você tem um gatilho da raiva. Então, alguma coisa em você aciona. Existem pessoas que elas são totalmente passivas e procrastinadoras, mas um episódio que é um gatilho para a raiva, às vezes faz ela tomar uma decisão que ela procrastinou muito tempo. Então, para cada caso, existe, às vezes, um fator importante da raiva acontecer. Mas lembrando que o que não é bom é que seja um episódio frequente. Porque o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira genial e ele é feito para poupar energia. Porque ele é um sistema altamente complexo. Não tem máquina no mundo com toda tecnologia que exista que se compare ao funcionamento nosso. Para você ver, o nosso cérebro ele pesa 2% só do nosso corpo. Mas você sabe quanto de energia que ele gasta do nosso corpo? 20%. Então, é muita coisa que acontece. Porque, né? Então para ele poupar energia, o que ele faz? O cérebro ele vai recebendo informações. As informações que entram com frequência, ele diz: opa, isso aqui é um arquivo que vale a pena ser guardado, porque esse arquivo aqui tem algo importante. É algo que acontece com frequência. Você quer ver só? Uma pessoa que só fica, qualquer coisinha fica tendo acesso de raiva. Chega e não sabe conversar e tum. Então, o cérebro vai lá, ele vai conversar com a mulher e discute, vai conversar e discute. Até que no momento o cérebro fala assim: opa, já tenho aqui um padrão, vamos lá, agora já vai no automático. E aí são aquelas pessoas que falam assim: eu não sei o que acontece comigo, quando eu vejo já estou gritando, né? Não tem gente assim, Walter? Tem gente assim, porque entrou no modo automático, de se comportar daquela maneira, e o cérebro, para poupar energia, ele pega e joga aquele comportamento ali que é disfuncional, né? Então, hoje nós vamos falar só um pouquinho sobre emoção, porque semana que vem a gente começa a falar
sobre como, né? Porque hoje todo mundo fala sobre os assuntos, mas todo mundo quer saber como mudar, né? E dá para mudar, sim. A oração faz muita diferença, faz totalmente. O envolvimento com Deus faz. Pessoas são transformadas, são mudadas, né? Para cada um, Deus tem uma maneira de lidar. Agora, tem pessoas que têm um sofrimento porque não conseguem lidar com as emoções, apesar, às vezes, de estar um bom tempo na igreja. Pessoas até que deixam, Walter, de se relacionar porque elas geram muito conflitos, né? São pessoas que a gente tem os temperamentos, né? Qualquer outro dia a gente pode falar sobre os temperamentos, e o temperamento, por exemplo, do colérico, que era o temperamento do apóstolo Paulo, é um temperamento altamente, assim, que pode se dizer agressivo, impulsivo, forte, grosseiro, e a essência dele não é que ele está querendo ser, simplesmente ele é. Então, a gente tem que aprender a viver com as diferenças. Você está falando do povo europeu. O povo europeu é um povo bem diferenciado. Nós somos passionais. Uma vez eu vi uma entrevista, uma reportagem falando sobre isso. Até a maneira de se resolver as coisas numa empresa, o brasileiro ele toma muito como algo pessoal, e já os europeus eles sentam ali para resolver e eles não se envolvem emocionalmente com as situações. Eles são muito pragmáticos, né? Então, às vezes, a gente precisa um pouquinho desse pragmatismo para tornar as coisas mais leves, né? Você quer ver outra emoção também que nos ajuda e que não é problema se ela não permanecer? O medo. O medo, ele foi para que a gente fosse protegido de alguma maneira. Imagina se a gente... E eu costumo ouvir muito de quem já é pai e mãe, falar assim, quem era muito corajoso antes de ser pai e mãe, depois que é pai e mãe, falou assim, eu perdi minha coragem, agora que eu sou pai e mãe, eu não tenho mais a coragem que eu tinha. Por quê? É a preservação da vida do seu filho, né? Então, ele se poupa e tem muito cuidado do que ele faz, porque ele tem ali uma responsabilidade do cuidado, né? Então, o medo, ele nos ajuda nesse sentido, né? Desculpa te cortar, mas não, falando a respeito desse tema, me veio uma questão na cabeça. Eu já ouvi várias vezes dizer que é melhor você ter medo do que não ter medo. Porque você tendo medo, você é mais cauteloso nas coisas. Isso influencia também no gerenciamento emocional? Então, se a gente pensar assim, vamos dar um exemplo bem comum, a pandemia. Imagina que agora, porque a gente já tem essa porção de informação, eu viva com esse medo extremo. Ele não vai ser bom para mim, porque o medo ele vai me atrapalhar em fazer muitas coisas, porque a doença existe? Existe. Então, o primeiro passo que eu tenho que tomar é me proteger, tomar as minhas precauções, mas se esse sentimento estiver presente todo o tempo, ele pode me atrapalhar em vários aspectos da vida. Então, se você falar, por exemplo, com investidores, eles não têm medo de fazer investimentos. Então, assim, isso vai depender também, mais uma vez, de acordo com cada temperamento. Alguns temperamentos têm um estilo mais conservador, outros um pouco mais agressivos, né? Mas o medo que eu digo que é benéfico é esse medo. Tarde da noite, você vai em algum lugar? Não, porque você sabe que ali é perigoso, né? Você não vai fazer coisas que vão botar a sua vida ou dos seus em risco. Mas, no mais, saindo desse trajeto, é viver sem medo, porque senão o medo pode aprisionar a gente. São emoções que, quando não gerenciadas, elas aprisionam a gente. Porque, por conta do medo, a pessoa deixa de fazer muita coisa, né? E aí já não é um medo benéfico, né? Sim. Maravilha. Fabiana, pelo que eu entendi, nós íamos somente passar pelo tema hoje das emoções, mas no próximo programa começarão as dicas de como tratar ou de como lidar com cada tipo de emoção, é isso? Exatamente. Muito bem. Então, se você que está nos vendo agora, ou se você vai ver este vídeo depois dessa live, prepare suas perguntas. Nós estamos ao vivo, é só escrever aqui. Com certeza, se for possível, no mesmo momento ali, a Fabiana pode te responder. Se não,
com certeza ela vai te escrever logo a seguir do programa, né? Então, durante essa semana, se você não está vendo esse vídeo ao vivo, vai ver depois, prepare suas perguntas, porque a Fabiana está aí à disposição, certo, Fabiana? Certo. Walter, queria só fazer um anúnciozinho aqui, porque a Sim. gente, dia 22, a gente começa o nosso workshop Ressignificando a Vida, Identidade e Propósito. A gente teve o workshop Ressignificando a Vida, módulo 1, que foi o perdão, e foi fantástico, porque pessoas chegaram ali, assim, bem fragilizadas e saíram ali com uma outra perspectiva de vida. E a gente vai fazer esse módulo 1 de novo, mas agora a gente está com o módulo Identidade e Propósito, para a pessoa poder saber o que é, quem ela é e o que ela vem fazer nessa terra aqui. Então, Identidade e propósito. Isso, identidade e propósito. E como que nós podemos acessar esse programa? Então, entrar em contato comigo, né? Vai aparecer meu WhatsApp aí. Já está aparecendo. Já está, né? E a gente vai estar divulgando também nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Ok, aqui embaixo da Fabiana você pode ver o WhatsApp dela, o Instagram, qualquer coisa, entra em contato direto com ela. Se não conseguir, pode entrar em contato conosco também, que nós já enviamos tudo que você precisa da Fabiana, os contatos todos. E te convido também a participar do Identidade e Propósito. Identidade e Propósito. Com certeza vamos participar também. Que bom. Fabiana, muito obrigado pela sua participação. Eu quero deixar aqui um abraço para a Deliane Nascimento também, que está nos vendo, e ela está te dando os parabéns, porque é um excelente tema. Temos outras mensagens aqui, mas próxima semana, Fabiana Diniz estará conosco para dizer como lidar com as nossas emoções. Ou seja, os tratamentos possíveis, né, Fabiana? Isso. Muito bem. Fabiana, te agradecemos desde já. Primeiro, porque você está com um problema. Eu pensei que você estava com uma balinha de hortelã aqui, mas... Brincadeira, Fabiana. Mas eu te agradeço muito porque você está com essa disposição, mesmo com um probleminha. Que Deus te abençoe muito no seu trabalho, no seu ministério. E até a próxima quarta-feira, Fabiana. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever para nós aqui durante a semana ou diretamente para a Fabiana, que ela está disponível. Um grande abraço, Fabiana. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Neste momento, nós vamos conhecer Isaac Rezende. Convido Isaac Rezende para estar conosco. Boa tarde, Isaac Rezende. Eu digo boa tarde porque eu sei que você está no Brasil, né? Sim, boa tarde. Aqui são 16 horas, finalzinho da tarde já. Prazer, obrigado aí, Walter e Patrícia, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Isaac, você está onde exatamente? Eu resido em Joinville, Santa Catarina, sul do Brasil aqui. Ok, maravilha. Nós sabemos, Isaac, que... Bom, muitas pessoas aqui não te conhecem, então vão te conhecer já já. Nós sabemos que você já vem já é a terceira geração de adventistas na família, certo? Isso. Meu avô foi apresentado o evangelho, né? Meu avô foi quem, de fato, teve o estudo e se converteu e tal. Meu pai ele foi pastor adventista por 10 anos, né? Estuda teologia e tal, teve esse ministério. E aí eu nasci no meio desse processo todo aí, isso aí é a terceira geração. Certo. A maioria das pessoas que estão conosco aqui contando sua história de vida, os testemunhos, são pastores. Mas nem todos são pastores. Já tivemos outras pessoas aqui que não são pastores. E eu te pergunto agora, Isaac, você é pastor? Não, oficialmente, profissionalmente não. Ok, maravilha, respondido. Na sua infância, eu acredito que você teve uma formação religiosa. Bom, não vou dizer, vou deixar você contar. Como foi a sua formação religiosa na infância? Sim, como eu disse, meu pai ele exerceu o ministério por alguns anos, mas antes disso, rapidamente, né, só para dar um contexto aqui, meu pai ele foi desenganado pelos médicos antes de fazer o teológico. Ele teve um problema de respiração no pulmão, tal, e os médicos deram 6 meses de vida para ele.
foi quando ele resolveu se mudar para a roça lá de Minas Gerais, a região de Mutum, Roseral, lá a gente foi morar bem numa roça, e foi lá que eu nasci, né, num lugar que não tinha nem energia Sim. elétrica direito e tal. E nesse processo todo, meu pai ali reeducando a vida ali e tal, mas assim, já sem muita esperança também, mas ainda confiando em Deus, claro, colocando nas mãos de Deus. Acabou passando 6 meses, de um ano, nada mais aconteceu, ele se recuperando, né, e dali ele resolveu fazer teologia. E aí foi exatamente mais ou menos onde eu já tinha ali uns 3 anos de idade, né? E claro, como muitos dos pastores, né, principalmente aqui no Brasil, mas em vários outros lugares também, vários deles custeiam sua faculdade, seu seminário, fazendo colportagem, né, que é a Sim. ação aí de vender os livros, tal, para custear os estudos. E meu pai era um desses, né? E eu ali com 4 para 5 anos de idade, junto ali acompanhando as campanhas de colportagem, né? Cada dia, cada ano, assim, num lugar diferente do país. E na época, o meu pai ele resolveu se especializar com uma coleção bem antiga da CPB chamada As Belas Histórias da Bíblia, conhecido como BHB. Sim, sim, Uma sim. coleção de 10 livros bem grossos, assim, com as Sim. histórias ilustradas da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Então é basicamente todas as histórias da Bíblia em sequência, né? E aí você tem de Gênesis, Apocalipse, todas as histórias e tal. E eu, desde pequenininho, lá já com 4 anos, eu ficava lá folheando aquele negócio, vendo as figurinhas e tal, eu era apaixonado com aquela coleção. E aí meus pais começaram a ler para mim as histórias, né? E aí, aos Sim. 4 anos de idade, a minha mãe leu a primeira vez para mim toda a coleção. Aos 5 anos de idade, mais uma vez, ela leu. E aos 6 anos de idade, ela falou assim: agora você vai aprender a ler. E ela começou a me alfabetizar usando a coleção. Belas Então, ela histórias da me Bíblia. dava. Exatamente. Então, ela me dava as aulas de alfabetização. E aí, eu ia praticar lendo as histórias. Então, eu li junto com ela ali, né, tropeçando, aprendendo, tal, aos 6 anos de idade, li de novo toda a coleção. E finalmente, aos 7 anos de idade, quando eu já estava alfabetizado, aí sozinho eu li pela 4ª vez ali a coleção. Então, isso fez na minha cabeça, assim, criou um background, né, um pano de fundo Sim. dessas histórias que foi fixando na minha cabeça de um jeito que hoje eu consigo, assim, enxergar todo o plano da narrativa bíblica, né? E isso começou a me dar certas facilidades na hora de ler a Bíblia mesmo, né, as escrituras sagradas e tal, porque eu começava a ler os textos e os conceitos teológicos, as doutrinas, e eu começava a enxergar isso dentro de quase de um pano de Hollywood, assim, sabe? Todo aquele desenvolvimento das histórias. Então, eu me localizava muito rápido na época, no conceito de quem era o personagem e tal. E eu fui crescendo nisso, assim, mas eu sempre fui um rapaz muito tímido, né? E eu era bem retraído e tal, mas assim, quando os coleguinhas vinham, começavam a conversar, eu sempre tinha uma história para contar ali, sempre tinha. Então, a minha infância foi essa, assim, eu cresci muito com esse pano de fundo, das histórias bíblicas, dos personagens bíblicos, das lições que eles têm para ensinar e como todos eles apontavam para o mesmo objetivo, né? Que era mostrar que Jesus precisava vir para redimir todos eles e todos nós também, né? Que é o Evangelho. Sim, interessante. Você falando, eu me lembrei que eu também tinha essa coleção das Belas Histórias da Bíblia, os 10 livros grossos todos. Muito, Uhum. muito bom. A nossa infância também foi lendo esses livros, conhecendo as histórias. Muito, muito importante, muito interessante. Mas você falou uma coisa interessante. Você era tímido, Uhum. mas você sempre tinha uma história para contar. Você disse aí quando seus amigos chegavam e tudo, e sempre tinha um pano de fundo assim na sua cabeça, aquelas histórias, ou seja, histórias de Hollywood. Então você fazia vamos dizer assim, como um filme na tua cabeça, posso dizer Uhum. assim, e imaginava coisas. É isso que eu entendi, né? Sim, Então, com isso, você não é pastor. Seu pai foi não, pastor. Você isso. crescendo com as belas histórias da Bíblia e refazendo histórias e vendo tudo na sua imaginação, qual é o seu ministério hoje, atualmente? Sim, acho que eu vou contar um pouquinho desse processo, como eu cheguei aí, mas hoje, basicamente, assim, eu tenho um site que chama cristãoscansados.com.br e também um canal no Olha YouTube só, com o mesmo nome, né? Cristãos Cansados. Essa história é bem interessante, foi numa época que eu eu estava vou, bastante. Oi? eu vou até anotar aqui. Ah, Cristãos legal. cansados? Foi numa época, foi em 2008, eu estava assim na faculdade, é uma época que eu estava bem assim um pouco desmotivado, assim, não afastado do que a gente costuma chamar de vida espiritual, mas assim, não estava muito envolvido com a igreja em si, né, com a participação da igreja, dos programas e tudo mais, até porque eu estava no colégio adventista na época, era uma igreja de 3 mil e poucos membros, você não tem tanto espaço ali como jovem também. Eu falei assim, poxa, mas eu preciso fazer alguma coisa, tal, mas eu sou muito tímido, eu não tenho essa coisa, tal, então sempre gostei muito de escrever, enfim.
E aí eu criei era um blog, na verdade, então chamava Crônicas para Cristãos Cansados. Então eu escrevia textos, meditações ali para poder motivar algumas pessoas. Então isso acabava assim me conectando com muitas pessoas que também sentiam-se como eu. Era quase como um diário do meu desânimo espiritual, digamos assim, né? Sim, E de sim, como eu interessante. encontrava conforto na Bíblia, com as histórias, com não sei o quê. E aí a coisa foi passando e eu transformei o site para reduzir, virou um site mesmo, saiu do blog, virou site, aí ficou só Cristãos Cansados, que também virou o canal no YouTube, onde hoje eu apresento um programa para a Rádio Novo Tempo, aqui do Brasil, né, para a Rádio Nacional, chamado Contra a Cultura, que é um podcast de meia Ok. hora, aí eu coloco esse programa lá, onde eu converso com os amigos, eu coloco ele lá no YouTube, eu falo que eu apresento lá no Novo Tempo, mas não é o meu trabalho, né, realmente é um Sim. ministério, onde eu faço no meu tempo livre, com alguns amigos e tal. Então, nesse canal e nesse site, eu coloco sermões, eu coloco palestras, eu coloco treinamentos, congressos, tudo quanto é coisa que eu participo, sou chamado para algum lugar para dar uma palestra, eu já levo minha câmera, meu microfone para gravar, gravo e já disponibilizo lá na internet também para o pessoal. Hoje em dia, com esse negócio do Zoom, das lives, né? Cada dia, Sim, cada sim. domingo, né? Tipo, agora você não tem sossego de jeito nenhum, né? Então, um dia eu tô dando uma palestra lá em Rondônia, no outro dia eu tô falando com um pessoal lá do Japão, é impressionante, sem sair da minha casa aqui, né? Então tem sido bem legal, porque Seria melhor se fosse ao vivo, né? pois é, pois é. Então, ó, hoje estou aqui falando com o pessoal aí da Alemanha, da Suíça, né, de Cabo Frio. Então, assim, graças a Deus, Deus tem aberto portas muito interessantes. Então, tem lá o site, tem o canal também. E aí eu estou promovendo hoje também, assim, trabalhando bastante com a questão da reeducação bíblica, principalmente, e aí somando essa coisa da narrativa bíblica com a doutrina bíblica, né? Então, Ok. passar a se reeducar nos entendimentos bíblicos, nas doutrinas, né, na nossa parte mais teórica, como é que isso se encaixa dentro dessa narrativa? Como é que eu consigo entender a Bíblia com esse grande plano de redenção, né? Que até a escritora, né, nossa profetisa Ellen White, ela trabalha muito essa coisa do plano da redenção ali, tal, história da redenção. Então isso me fascina muito e eu tento trabalhar com os telespectadores, os amigos que me assistem lá, essa narrativa toda, né? Então esse tem sido o meu ministério aí. E aí eu estou promovendo agora também um curso para o final do ano, que é Quero Entender a Bíblia, né? Um curso de interpretação bíblica. E aí, posso fazer a propaganda aqui? Claro. Então, se você quiser aí, acessa queroentenderabiblia.com.br, né? Tudo junto, queroentenderabiblia.com.br. Lá é só um site de pré-cadastro, onde você pode deixar seu e-mail ou seu WhatsApp, e aí vai ficar cadastrado. Eu não vou ficar mandando spam nem nada, assim, é só quando o curso ficar pronto, aí eu vou enviar um link de acesso gratuito para qualquer pessoa que quiser estudar a Bíblia com a gente Ok. lá. A Patrícia já escreveu aqui no cristãoscansados.com.br, .com.br, é isso, né? Isso, aham. Eu acho que ela vai escrever aí para as pessoas também, Quero Entender a Bíblia. Uhum. Legal. Ok, maravilha. Interessante. E isso, como surgiu isso na sua vida, Isaac? Foi aquela questão de estar cansado mesmo de doutrinas, de igreja, de tudo? Como que foi que apareceu essa situação? Que é muito interessante, realmente é interessante. Como de uma pessoa cansada, porque normalmente uma pessoa que está cansada de tudo, da igreja e de tudo que está acontecendo ali, a primeira tendência é sair. Sim. Mas eu acho que você chamou todos para você, na realidade, né? Fazendo isso. Então, como que surgiu isso na tua vida? Na verdade, assim, eu nunca me cansei da igreja ou do cristianismo em si. Sim, Era mais um sentimento do tipo assim, eu tô cansado de que realmente a vida cristã é só isso. É sábado de manhã eu vou para a igreja, assisto um sermão, canto umas músicas e volto para casa. Isso é que é ser cristão? E isso é toda a minha vida que a gente chama de espiritual, né? Que eu também sim, não sou tão. Eu passei a não ser tão fã desse termo, porque a gente acaba criando essa divisão, né? Eu tenho essa área da minha vida que é espiritual, que eu dedico para Deus, e essa área da minha vida que é, sei lá, secular, mundana, onde eu trabalho, eu me divirto, eu brinco com as pessoas. Então, isso aqui pertence a Deus, isso aqui não pertence, né? E aí, assim, esse sentimento começou a me pegar, eu falei assim, cara, será que eu não posso fazer mais nada e tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo as pressões de tudo que acontece, do mundo, como é que tá. E aí uma vez eu estava meditando, eu estava fazendo uma leitura, eu gosto assim de sempre, cada ano eu pego um livro para ler da Bíblia, né? E aí eu fico lendo e relendo assim, tipo, acabou eu leio de novo, eu fico lendo o ano inteiro só aquele livro da Bíblia, né? Em versões diferentes e tal. E aí eu me deparei com Romanos 13, e aí lá no verso 11 diz assim, já é hora de despertarmos do nosso sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos no início.
né? Então é hora de acordar, é hora de nos despertarmos. Eu falei assim, nossa, tipo, é esse sentimento, né? O tempo vai passando, Jesus não volta, a gente vai ficando cansado, vai ficando acomodado, como os discípulos lá que iam, né? Enquanto Jesus estava lá no meio do Getsemane e tal. Sim. Aí vi, eu falei assim, nossa, mas eu acho que eu vou nessa linha aí. E aí surgiu essa ideia do Crônicas para Cristãos Cansados, né? Esses cristãos que precisam estar acordados, mas que estão dormindo, que está na hora de despertar do sono, né? E aí foi onde Maravilha. surgiu esse ministério, e foi também ali no período da faculdade e tal, e aí dali deslanchou. Muito bom. Que Deus seja louvado através desse ministério. Amém. Você tem programas no tempo que você está produzindo neste momento? Você falou que tem um programa na rádio. Sim. Alguma coisa na TV também? Sim, na TV eu roteirizo, produzo e edito, né? E gravo, entrevisto e tal. Todo o sistema de montar o programa eu só não apresento. Eu produzo hoje, assim, com mais afinco, um programa chamado Teólogos, onde eu entrevisto os professores de teologia do Brasil, né? Dos 4 seminários do Brasil, e também alguns outros pastores que estudaram mais mestrado, doutorado, foram para a parte mais acadêmica. Então a gente fala de temas doutrinários mesmo, né? Sábado, santuário, essas doutrinas mais distintivas, uma parte mais escatológica, profética ali e tudo mais. E um outro programa também, que é um programa bem conhecido há Novo Tempo, que é o Lições da Bíblia, onde o pastor Laerte Lanz, ele apresenta a lição da Escola Sabatina, sempre com vários convidados. Esse programa é mais uma produção executiva, né? Eu vou atrás de convidados, Sim. porque o tema é ali sempre a pauta da Escola Sabatina, né? Sim. Então eu vou lá, chamo os convidados, a gente vai para o estúdio, grava e eu trago esse material para casa, e aí eu vou editando e soltando toda semana para televisão, né? Ok. Mas eu não trabalho lá fisicamente, né? Eu trabalho aqui em Joinville, na minha casa, eu tenho um estúdiozinho com uma mini produtora e eu presto serviço para eles lá. Sim, ok. E nós sabemos também que aconteceu algo na sua vida, você tem um testemunho também para nos contar. Sim, não é nada assim tão grandioso e tal, mas é interessante como Deus ele tá ali o tempo todo na nossa vida, né? Como eu falei, meu pai teve esse problema de saúde desde muito cedo, né? E aí 10 anos depois, já no ministério dele, né? 10 anos depois de que ele se tornou pastor e tal, daquele episódio todo, a saúde começou a apertar muito, novamente. Começou a ficar bem complicado, o estresse muito forte, a demanda do distrito, né? Os nossos amigos pastores aí que nos assistem sabem muito bem como é puxado, né? Esse mundo do pastorado, é sempre bem desafiador. Os E filhos com de ele já tinha... pastores que o digam, né? né, exatamente. E foi bem na hora que eu estava terminando o ensino médio, e aí eu fui prestar os vestibulares, passei em 3 vestibulares, e aí eu passei lá no NASP, para Ciência da Computação, lá em São Paulo, fui muito bem colocado, assim, passei em primeiro lugar lá na faculdade, estava super empolgado com fazer a faculdade e tal, eu sempre tive vontade de trabalhar com computadores, ciência da computação, você trabalha bem ali com programação de código, né, bem ali na área mais de exatas e tudo, Sim. e aí quando eu estava para fazer a matrícula, todo empolgado, eu descobri que meu pai não ia ser mais pastor, aí eu não tinha mais bolsa de estudo, meu pai não tinha nem mais emprego, a gente estava completamente assim, por conta, né, por conta própria, claro, não por conta própria, mas por conta de Deus, né? Porque essa que é toda a história. Eu vou pela fé, digamos assim, mais uma coragem do que uma fé, lá para São Paulo, chego lá, começo a estudar, pago o primeiro mês, assim, bem difícil, assim, bem lutando, o segundo já pago só metade, fico devendo, quando foi no 4º mês, perdi a bolsa que eu tinha conseguido, porque estava inadimplente já, e eu orava para Deus, falava assim, Senhor, mas tentava de tudo, tentava ir atrás de algum emprego ali na região, não conseguia, tentava tudo para conseguir pagar o curso ali, permanecer fazendo o que eu achava, né, que era o meu sonho, fazer ciência da computação e tudo. Sim. E aí, assim, quase no final do semestre, primeiro semestre ainda, depois de muita luta, depois de tentar muita coisa, eu fui até um daqueles cultos que eles promovem ao domingo, bem de madrugada, né, e aí eu cheguei lá, só que eu cheguei um pouco atrasado, o culto já estava acabando, já estava todo mundo saindo, ainda estava assim, bem para nascer o sol ainda. Eu me sentei num tronco de árvore, assim, aí eu falei, Senhor, eu desisto, tá? Até agora eu tenho tentado, né, seguir meu caminho aqui, tentar correr atrás do meu sonho, e as coisas não dão certo, o Senhor também não fala nada, e, né, tipo, as histórias estão muito frescas na minha cabeça, né, o Senhor sempre atendeu a vida desses personagens, sempre se manifestou muito claramente ali, e comigo nada. E agora? Aí eu falei assim, quer saber? Né? E aí eu fiquei olhando, assim, pro pôr do sol, e aí, de repente, veio na minha cabeça, igual essas imagens das histórias que eu imaginava, veio na minha cabeça uma nítida imagem de alguém no meio de um mar revolto tentando nadar contra a maré. Tentando nadar contra a maré. E aquilo me perturbou, até que finalmente, assim, eu falei assim, quer saber, eu acho que é isso, Senhor.
que o senhor tá me falando, né? Eu tô nadando contra a maré. Eu acho que não é isso que eu deveria estar fazendo. Ela falou assim, quer saber, senhor? É o seguinte, eu não vou pedir nada do senhor. O que vai acontecer agora é o seguinte, eu vou ficar parado no sentido, né, de ações e de buscas, e vou ver o que o senhor vai fazer da minha vida. Eu deixo na tua mão, vamos ver o que acontece. Aquilo me deu uma paz tão grande, e aí eu terminei o semestre ali bem, né, capengando ali tudo. A gente foi para comportagem no meio do ano com meu pai e tal, sem eu saber muito o que fazer ainda. E aí, daqui a pouco, uma pessoa lá do Campus 2 de Engenheiro Coelho me mandou uma mensagem e falou assim: Isaac, você que gosta de computador aí, tem um curso chamado Comunicação Social. Aí tem negócio de design, fotografia lá, você que gosta dessas coisas, acho que você vai gostar do curso. Eu nem sabia que era comunicação social, sou tímido. Comunicação não era minha praia, né? Sim. Eu falei assim, mas eu não tenho nem como estudar também e tal. Enfim, mas vamos lá, né? Aí fiz o vestibular ali no meio do ano. Cheguei lá, quando eu fui me matricular, aliás, quando eu fui fazer o vestibular, não tinha vaga, já estava fechada. Aí eu fiz para música, assim, só para, sei lá, vou fazer qualquer coisa aqui para fazer as matérias mais básicas ali, né? Português, tal, isso aqui. E aí, quando eu fui me matricular, aí eu falei assim, a pessoa olhou para mim e falou assim: você vai fazer música mesmo? Eu não tenho cara de músico, né? Aí a pessoa falou assim: não, eu falei, olha, eu queria fazer comunicação social, mas infelizmente o curso está fechado. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, a secretária do curso, né? Não, teve uma desistência esse semestre, vai abrir uma vaga. Eu falei, olha. Aí me matriculei só para 3 matérias, porque também não tinha condição de fazer muito mais que isso. E aí comecei a fazer ali, mas também mesma coisa. Chegou no meio do semestre ali, já não tinha dinheiro mais para pagar, mesmo aquela quantia pequena e tudo mais. Mas fomos, né? Fomos. Pegava uma ajuda daqui, outra ajuda dali. E assim, é uma história gigante. Assim, tinha dia que não tinha nem comida na mesa, mas sempre tinha comida na mesa. Impressionante, né? Chegava a hora da refeição, um vizinho, um amigo, alguém, sobrou isso aqui, não sei o que. Enfim, a gente estava muito ali por Deus mesmo, né? A promessa não falha, né? Não falha. E aí, resumindo a história, chegou no final do ano e falou assim: vou desistir, não tem mais como pagar, né? E aí veio nas férias, alguém chegou para minha mãe é quase formada em educação física, e lá tem muito, em janeiro, lá na faculdade, tem muitos pastores que vão lá estudar pós-graduação, vão com a família e os filhos ficam lá soltos, assim, né? E eles falam assim: a senhora não quer dar atividades, assim, para manter as crianças ocupadas, né? Atividades físicas, brincadeiras. E aí a gente perdoa a dívida estudantil do Isaac. Beleza, vamos lá. E aí, ao final das férias, eles gostaram tanto do trabalho da minha mãe que chamaram ela para trabalhar para o colégio, e aí eu teria a bolsa, né? E aí eu corri para fazer o ano atrasado, as matérias que eu não tinha feito ainda, comecei a correr lá. E aí eu fui me identificando com o curso e comecei a descobrir que eu sabia falar. Eu morria de medo, mas quando eu ia lá na frente, saía as coisas, né? E eu fui me desenvolvendo, fui me envolvendo com outras coisas. Aí surgiu o Ministério do Blog, né? No meio dessa coisa toda, começou ali só com texto, eu ainda era bastante tímido para falar na frente e tal. Foi surgindo a demanda. Para resumir, né, no fim das contas, eu me formei sem ter um emprego fixo, nenhum dos meus pais ali, minha mãe começou a trabalhar ali alguma coisa e tudo mais. No fim eu estava formado, minha irmã também estava formada, meus outros irmãos também, tudo. E aí, beleza, chegou o final do ano, e agora? O que eu faço? Não sei o que eu faço, não tem nada para fazer. Aí recebi convite para trabalhar em umas agências publicitárias, mas elas não eram assim, nada relacionadas a cristão e tal. E a agência publicitária é complicado, né? Porque você tem que fazer anúncio às vezes de cerveja, de cigarro, sei lá, de produtos que você sabe que ferem um pouco a ética cristã e tudo mais. Falei assim, senhor, não é isso que eu quero, não é essa a minha vontade e tal. Mas não senti nada, não recebi nada, e falei assim, senhor, o que está combinado há 4 anos atrás é o meu trato de hoje. Vou ficar parado, deixando a onda me levar, o senhor empurra, né? E aí eu comecei a fazer teologia. Me formei, não tinha mais nada para fazer. Já que eu estou aqui mesmo, vou começar a estudar teologia. Mas eu não tinha vontade de ser pastor, né? Não tenho vocação pastoral em si, de cuidar de igreja. Sim. Comecei a estudar lá, assim, fazer algumas matérias. E aí, quando foi no meio do semestre, aí eu recebo uma ligação da Novo Tempo. Isaac, indicaram o seu nome aqui para trabalhar com a gente e tal. E aí é engraçado, porque assim, desde pequeno eu assistia a Novo Tempo, antes de ser Novo Tempo ainda, né? Quando era Texat, né? Que se chamava, tal, Adsat. E eu falei assim, nossa, eu queria trabalhar naquele negócio, mas era aquele sonho de criança, sabe? Que você não leva a sério, nossa, seria muito legal, assim, tal. Eu esqueci completamente. E aí, na hora que me ligaram, eu falei, olha, Deus foi buscar um sonho que eu tinha lá na minha infância, mas que eu nunca me achei capacitado, nem nada. Enfim, fui para lá, fiz o teste, fiquei, e 10 anos depois estou eu aqui ainda trabalhando com eles, já realizei vários projetos, criei programas, escrevi sermões, enfim, Deus tem me usado assim do jeito dele, sempre nessa mesma ideia. Eu estou aqui, quando chegar a demanda, o senhor pede, eu faço. Amém. Para a honra e glória dele, né?
Amém. Isaac, muito importante, muito interessante o seu testemunho. Nós temos uma diferenciação muito grande de testemunhas aqui. Normalmente, quando são pastores, é, tem uma semelhança ou outra quando alguém não é da igreja e que conhece a Bíblia, começa a amar a Jesus, muitos testemunhos impressionantes que nós temos aqui também. E o seu é diferenciado. É muito importante, principalmente para os jovens que estão assistindo aqui também, ou para os pais que têm os seus filhos em casa e que estão nessa situação, como é importante nós colocarmos as coisas na mão de Deus, né? E esperar por Ele. Claro, nós devemos agir, sim, não devemos ficar parados esperando, mas é importantíssimo nós colocarmos os nossos planos e sonhos nas mãos de Jesus. Eu acredito que é isso que você fez, pelo testemunho que você nos contou aqui, e muito interessante mesmo. Isaac, nós vamos chamar agora o Célio Veloso, ele vai cantar para nós, e logo a seguir, nós gostaríamos que você fizesse o fechamento com uma mensagenzinha e uma oração, pode ser? Com certeza. Vai ser um Muito prazer. obrigado. Então, neste momento, nós vamos ouvir o Célio Veloso. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Sim, anjos velam por mim. Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção. Creio, Senhor, eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelho com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim.
Louvado seja o teu nome. Amém. Obrigado, Célio Veloso. Célio Veloso está no Cabo Frio, Rio de Janeiro. Agradecemos muito a sua participação de hoje. Se você que chegou atrasado aqui, não pôde pegar o testemunho dele também, eu aconselho que você vá lá no YouTube, no nosso canal, Assim diz o Senhor, Patrícia Lisboa, e reveja o vídeo de hoje. Muito interessante, muito impressionante o testemunho do Célio Veloso. Mandamos um grande abraço para ele, pela participação dele, e realmente, nós estamos falando aqui de saúde emocional na parte da saúde, nessa temporada. E para nossa saúde emocional é muito importante nós termos a sensação de que alguém está orando por nós. Isaac Rezende, muito obrigado pela sua participação. Você poderia, então, dar aquele fechamento para nós e fazer uma oração, por favor. Com certeza. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Um texto que me fala muito forte sobre isso que eu estava falando, nessa questão da minha infância, das histórias e como isso me acompanhou, é o texto de Salmo 78, né? Salmo 78, ele está falando de uma geração rebelde da tribo de Efraim, que eles vão para a guerra, e aí eles começam a confiar na sua própria espada e nos seus arcos, só que aí quando eles veem o tamanho da guerra, o tamanho do inimigo, eles desistem e saem correndo, eles fogem de medo. Esse é o contexto do Salmo 78. Só que é interessante que o comecinho diz assim, os 10 primeiros versos. Meu povo, escute a minha lei e dê ouvidos às palavras da minha boca. Eu abrirei os meus lábios para proferir histórias e falarei de enigmas de tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, aquilo que nossos pais nos contaram, nós não vamos esconder isso dos nossos filhos, mas vamos contar à próxima geração os louvores de tudo aquilo que Deus fez por nós com seu poder e cada maravilha que realizou. Ele estabeleceu testemunho para Jacó e mostrou sua lei para Israel. E ele disse aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse essas histórias. E os filhos que ainda vão nascer se levantem e, por sua vez, eles contem aos seus filhos também, para que eles coloquem sua confiança em Deus e não se esqueçam de tudo aquilo que o Senhor já realizou e observem seus mandamentos. Então, ele vai mostrando aqui para a gente que o grande problema dessa geração é que o povo parou de contar as histórias de Deus, parou de contar para os seus filhos, o que é interessante porque Moisés, quando a segunda geração lá do Egito, né, que sobreviveu, quando eles vão entrar em Canaã, Moisés ele faz um sermão, e nesse sermão, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, ele fala, né, olha, o Senhor nosso Deus é o único Deus e você vai falar isso o tempo todo. Aí ele fala assim, ó, você vai falar isso para os seus filhos, vai colocar isso na cabeça deles. Quando você sentar para comer, quando você deitar para dormir, quando você acordar, quando você sair para trabalhar, quando você voltar de casa, enfim, você vai amarrar no seu pulso, você vai pregar na sua testa, o quê? A ideia de que Deus é o nosso Senhor e só Ele deve ser nosso motivo de confiança, né? Então era uma lei para Israel, só que eles pisam na terra de Canaã, se maravilham ali pela fartura de Canaã, pelas casas, pela comida, pelos poços, e eles param de lembrar que foi Deus que fez tudo aquilo, que os tirou do Egito, que os levou até lá, e eles passam a confiar na capacidade deles, né? Esquecem de contar essas histórias. Esse é o contexto aqui do Salmo 78. Por isso esse apelo do salmista, olha, a gente não pode se esquecer de contar tudo aquilo que Deus fez. Quando a gente testemunha, quando a gente conta aquilo que Deus fez por nós, isso nos motiva a permanecer ainda mais confiantes, né? De novo, a Ellen White, ela tem um texto maravilhoso, muito conhecido, que é, a menos que nós esqueçamos aquilo que Deus fez no passado, a gente não tem razão para temer o futuro. Isso foi muito forte na minha vida, porque quando eu olhava para essas histórias, eu me lembrava, nossa, esse Deus dessas histórias é um Deus real, ele não é um Deus de historinha. Então, assim, eu posso confiar nele porque eu sei o que ele fez no passado. Se ele fez isso no passado, por que ele não vai fazer no futuro também? Né? Então, essa é a grande história. E aí, quando você vai para o Salmo 48 ou 44, ele conta essa mesma história, o salmista, só que ele conta a partir da perspectiva de uma geração que ouviu as histórias. E eles falam assim, ó, nós ouvimos as histórias que nossos pais nos contaram e ficamos sabendo das maravilhas de Deus. E o Salmo termina dizendo assim, pois nós não confiamos na nossa própria espada, pois é o Senhor que traz a vitória. Esse Senhor das histórias, esse Senhor que nós contamos e passamos para nossos filhos. Então, nunca subestime os momentos que você tem com seu filho, com sua filha, com seu sobrinho, com seu neto. Conte as histórias de Deus. Às vezes uma historinha para criança. Não, faz diferença na formação da criança, né? Ela vai tomar gosto por esse Deus, de querer um relacionamento com ele. Isso é muito importante. Fez muita diferença na minha vida. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida da sua família também. Confie nesse Deus dessas grandes histórias. Amém. Podemos orar?
Sim, sim. Oremos então. Querido e maravilhoso Deus, obrigado porque o Senhor se revelou para nós. Por incrível que pareça, o Senhor se revelou a nós num livro de história. Num livro que conta histórias fantásticas da criação do mundo, da queda do ser humano, em como nós falhamos contigo, em confiar em Ti. Mas o Senhor nunca falhou conosco. Toda a história do Antigo Testamento mostra fidelidade, indo atrás de nós. E isso tudo é culminado numa história linda, onde o seu próprio Filho, o próprio Deus, vem até a Terra, se torna um ser humano, morre por cada um de nós. Senhor, se essa não é a maior história de todos os tempos, eu não sei qual é. Só que essa história não é uma lenda, não é um mito, essa história é real, ela aconteceu. E esse Cristo que morreu, ele ressuscitou por cada um de nós, Senhor, para nossa salvação, para nossa redenção. Ajude-nos a confiar, temos fé nesse Cristo, nessa razão de todo o Evangelho, que nós possamos sempre colocar a nossa confiança em Ti e sempre passarmos essa confiança, essa história, essa fé para a próxima geração, para que eles assim também passem para a próxima geração. Nunca nos deixe esquecer, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaac Rezende, muito obrigado pela sua participação conosco, ficamos muito felizes, testemunhos impressionantes que você nos trouxe aqui de vida, desde a sua infância, foram impressionantes realmente. Te agradecemos muito e que Deus te abençoe e continue te abençoando no seu ministério, que é o seu trabalho também, né? Acabamos de falar com Isaac Rezende, que ele é produtor no Novo Tempo de alguns programas, inclusive Lições da Bíblia e Teólogos, Teólogos, né? Isso. Sim. Se você, no nosso chat, está aí, queroentenderabiblia.com.br, que ele está preparando esse conteúdo ainda para você que quer entender, para nós mesmos. Nós nunca vamos chegar ao ponto de compreender exatamente toda a Bíblia. E cada vez temos que estudar, porque estudando a Bíblia é onde nós vamos nos aproximar mais de Deus também. E também tem o cristãoscansados.com.br. Está tudo disponível para você. Foram momentos que ele passou que, em vez de dar aquela, como muitos jovens costumam fazer, ou pessoas não somente jovens, né, mas aquele momento em que você deve... Inclusive, nós também temos o testemunho do Célio Veloso também, que hoje foram aqueles testemunhos assim, que momentos em que pessoas poderiam ter um tipo de decisão, tomaram outra decisão de continuar ao lado de Deus. Usar aqueles momentos ruins que podem ter acontecido e permanecer ao lado de Deus. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui, inclusive a Fabiana Diniz também. Próxima quarta-feira nós temos o mesmo encontro no mesmo local, no mesmo horário, o meu horário aqui, o seu horário aí onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Não sabemos onde você está, mas o nosso horário aqui é 8h30 da noite da Europa, 3h30 da tarde no Brasil. Que Deus possa te abençoar e a Cindy do Senhor fica por aqui, deixando para você uma semana, um desejo de uma semana, uma continuação de semana com muitas bênçãos, paz e até a próxima quarta-feira. Fique com Deus e até breve. Tchau, tchau.